trazendo mais uma palavra do Senhor para a vida de vocês. Hoje com a parábola do trigo e do joio. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem os feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Nessa história, exemplos comuns de vida rural assumem um significado mais profundo que as repetições do futuro. O campo representa o mundo. O homem que semeia é o filho do homem, título que se refere a si mesmo. O trigo ou as boas sementes são o filho do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. O fogo simboliza a condenação e punição final. O que podemos aprender com a parábola do joio e do trigo? Essa parábola nos ensina que, embora o joio e o trigo possam parecer semelhantes e crescer junto no mundo, haverá um tempo futuro de separação e julgamento. No fim, Deus fará a distinção completa entre os justos e os ímpios. O importante é aprender a suportar a convivência com maldade, confiando na justiça perfeita de Deus, a confiar na paciência e a bondade de Deus para salvar outros perdidos à nossa volta, e saber o que nos faz bem e o que nos faz mal neste mundo, onde o inimigo continua semeando confusão e engano. Viver como trigo, buscando uma relação íntima com Deus e vivendo segundo os seus princípios. Nessa história, exemplos práticos de vida comum carregam um significado claro no reino de Deus. A semente é a palavra de Deus, o evangélico na pessoa do próprio Jesus, que é o verbo vivo. O semeador é quem anuncia a palavra de Deus. E as pessoas, o solo são as pessoas variadas de tipos, que suas reações contra a semente. Cada tipo de solo determina o que acontece com a semente em si próprio. À beira do caminho, são pessoas que ouvem, mas não creem. Têm coração duro, não acreditam na palavra de Deus. As aves que comem a semente são símbolos de Satanás, que vem e tira-lhe a palavra para que não se salve. Solo rançoso. São pessoas específicas, ouvintes e motivos, mas com entraves internos que impedem o evangélico de criar raízes profundas. Calor ao sol, problemas, provações, intolerâncias ou rejeição, por causa da fé em Cristo, que fazem alguns se desviarem. Solos com espinhos, são pessoas que ouviram, mas com o passar dos dias são sufocadas por preocupações desse mundo e prazeres da vida. Esses têm indignações gananciosas e egoístas, não dão fruto, pois vivem para satisfazer seus próprios interesses. Os espinhos são as riquezas terrenas, o negócio que desperta ambição, ganância e paixão, enfim, o amor por tudo que não é Deus.
Solo fértil são as pessoas que ouviram a palavra de Deus e recebem com fé, com o coração honesto e reto, dão fruto, mesmo que para isso tenham que enfrentar dificuldades na vida. Colheita 30, 60 ou 100 por um. São muitos frutos produzidos através da boa semente recebida pela fé nos corações. Os 4 tipos de solos explicados. A palavra do semeador ensina que as sementes foram lançadas em diferentes tipos de solo. A Bíblia tem sido anunciada a diferentes pessoas em todo o mundo. Todos que já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo assumem uma postura em relação à boa semente. Por isso convém refletir sobre quem nós mesmos somos nessa ilustração. Solo à beira do caminho. Há pessoas que ouvem o Evangelho com rejeito, se opõem ou simplesmente não compreendem o que é central na fé em Jesus Cristo. Infelizmente, nesse caso, a semente nem sequer chega a germinar na terra, pois não encontra lugar no coração do ouvinte. Imagens do pássaro comendo sementes no caminho. Quem ouve e não entende a palavra de Deus. Nesse primeiro tipo, o solo duro, firmado em si mesmo, impede que as sementes germinem. Essa terra pavimentada com o caminho consiste em recebendo muitos viajantes de um lado para o outro, mas não abre para receber a boa semente para brotar. A semente é pisada ou comida pelas aves. Semelhante à dureza do coração do ouvinte, impossibilita que a palavra de Deus entre e transforme sua vida. Ela fica superficialmente no campo de ideias que logo o diabo vem e retira da sua mente. Solo pedregoso. Outras pessoas ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparentam receber bem a mensagem de fé em Jesus Cristo, mas quando enfrentam dificuldade, logo abandonam a fé. São superficiais, demonstram satisfação ao ouvir o Evangelho e as coisas boas que provém de Deus, mas quando vêm os problemas, logo desistem. O sol quente das lutas por causa da fé acaba secando os brotos porque não tem raízes firmes. Imagens dessemelhantes numa terra com rochas. Pessoas abandonam mensagens por causa da dificuldade. Essa ilustração nos ensina que emoção não é suficiente para fazer germinar a palavra de Deus em nós. É preciso ter fé verdade em Jesus Cristo. É necessário dar lugar a Ele, com uma vida totalmente entregue que abre espaço para Ele cresça e transforme nosso coração. Solos com espinho. Essa terra está dividida entre a boa semente e o espinho de ervas daninhas ao redor. Não há comprometimento total com a palavra recebida. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas dá ouvidos aos seus próprios interesses. As paixões momentâneas não permitem que ela cresça. A semente tenta desenvolver, mas é sufocada pelos espinhos da preocupação mundanas. Os espinhos são muitas preocupações e ambições dessa vida que impedem o evangélico de produzir bons frutos. A palavra nunca atinge o seu potencial, nem transforma essas vidas, pois está abafada por outras vozes do mundo. Solo fértil. Finalmente, há um tipo de solo em que a boa semente é bem recebida. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Nessas pessoas, o evangélico é bem incorporado. Pode crescer e se produzir muitos frutos. Esses que ouvem a palavra e compreendem pela fé são pessoas que produzem frutos em grande quantidade, para multiplicar a semente recebida, comunicada e comunicando a outros, mensagem de Cristo, parábola do semeador, imagem de grande plantação de trigo, pois quem ouve e compreende a palavra de Deus. A palavra de Deus preenche tanto sua vida que ela se alastra aos outros em sua volta, espalhando boa semente. Sabendo que o mérito desta abundância não dá da terra, nem do semeador, mas de Deus, a fonte da vida. Jesus é a palavra eterna, que dá o crescimento e faz frutificar a todos que recebem verdadeiramente. Que tipo de solo é você hoje?
Se você já ouviu e compreendeu a mensagem da salvação em Jesus Cristo, assuma um compromisso real com Ele. Sua vida será inteiramente de Deus e assim poderá ver os frutos do trabalho do Senhor. Jesus é aquele que, morrendo como um grão na terra, João 12:24, deu a vida aos que crerem. A mensagem de Deus que por amor enviou Jesus ao mundo para dar vida a todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deve produzir muitos frutos em nós, através de nós, para a glória do Senhor, para todo o sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a todos que ouvirem essa parábola e que possam compreender que o amor de Deus por nós é imenso. Ele nos amou de uma certa maneira, que deu o único filho que tinha para que nós fôssemos salvos. Devemos agradecer a Deus todos os dias por nos amar com esse amor tão sincero e infinito. Que Ele abençoe a todos vocês e que vocês sejam sempre abençoados por Ele. Em nome de Jesus. Amém.